Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia. Este é o nosso 11º episódio. Cultura, que jeito? Cultura, trabalho e empreendedorismo. Bom dia. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre inovação e empreendedorismo. Assunto tão fundamental, né, minha gente? A ideia é inovar para empreender. Futuro do trabalho, esse é o futuro, né? Essa é a nossa perspectiva de futuro. E eu queria dizer para vocês o seguinte, são 9h09, começamos um pouquinho depois porque eu estava aqui ajustando, tá batendo um sol aqui na minha varanda, gente, que tá mudando todo o nosso cenário aqui, né? E essa hora da manhã, e eu tô aqui com a equipe, começamos cedo, já nos falamos, e já organizamos tudo, e eu tô aqui já toda produzida essa hora da manhã, Daniele Caneda, é isso mesmo, né? Com meu vestido Goya Lopes, maravilhoso, que eu acho que vai durar a vida inteira. Tava conversando agora com Kátia Costa sobre isso, que somos fãs. Olha, ela acabou de entrar. E a gente tem feito isso, por acreditar que isso é muito importante, né? Pra cultura mesmo. Que semana, minha gente! Foi uma semana intensa, incrível. E nós vamos seguir, né? Nós não vamos esmurecer. O Que Jeito, ele tem esse objetivo. É um programa que quer, como eu falei na semana passada, e depois eu fiquei achando, é isso mesmo, massagear os pontos nefrálgicos do sistema de produção, gestão e política cultural. A gente quer entender onde é que está os nós, onde é que tá, o que é que está dificultando o fluxo, o que é que está dificultando o nosso crescimento, o que é que dificulta o nosso domínio, o nosso empoderamento, né, o nosso controle sobre esse sistema, e a gente quer trazer pessoas aqui para a gente abordar esses temas. Não são os temas mais bombados, não são os temas mais simpáticos, não é a live que todo mundo quer assistir, é a live para quem está querendo continuar atuando nessa área e entender alguns detalhes que são fundamentais. Um programa semanal com convidados, e hoje nós estamos inaugurando um novo bloco, que é esse bloco sobre inovação. Então vai ser muito interessante a gente começar a pensar a partir de hoje, né, com os próximos programas, como é que está acontecendo a inovação nos setores das artes, da cultura e da economia criativa. De fato, o que é inovação nessas áreas, né? Bom, vamos lá. Eu tô vendo aqui um bocado de gente que já entrou. Queria mandar beijo para todo mundo. Dizer que é um prazer, viu? Olha só, gente muito bacana aqui com a gente. Valeu por estarem aqui. Ai, que legal. A galera tá acordando cedo. É um programa necessário, Gleice falou, fundamental. Kátia Costa, é isso aí, Dani. Semana movimentada, mas estamos bem com o que produzimos ao longo dela. Foi uma semana movimentada. Eu vou convidar aqui a minha colega no programa de hoje, que é Júlia Salgado. Eu vi aqui que ela já entrou. Enquanto eu convidar a Júlia, ela vai entrando. Eu vou também botar aqui o nosso tema, o nosso título. Júlia, bem-vinda. Acho que enquanto ela entra eu não posso comentar. Oi, Júlia. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Me ouve bem? Tá? Você me ouve bem? Ouvindo bem. Perfeito. E vocês Tô estão ouvindo a ótima. gente bem? Vocês ouvem bem, público? Será que eles respondem? Eu acho que o áudio está ok. Se não estiver legal, vocês avisam. Pode ser? Pronto. Acho que sim. Olha só, Natália querida, experiente, uma batalhadora aí do campo da cultura, dizendo um projeto muito legal. Obrigada, viu, Nath? E é um prazer ter você aqui. E aí, Julinha, como é que você tá? Conta aí pra gente. A gente começa dizendo assim, o que é o Que Jeito? Que Jeito é um programa voltado para... Na verdade, Que Jeito é uma interrogação que a gente sempre faz quando não sabe o que fazer mais. A gente pergunta que jeito. São questões que a gente traz aqui porque as leis trabalhistas... As leis trabalhistas viraram um problema, carteira de trabalho virou uma lembrança.
e a coisa do cinema e a cultura viraram conversas para os artistas, né? Só para quem é estrela de cinema. E depois de tanto a gente se perguntar que jeito, o pessoal viu que empreender é uma grande solução para o nosso mercado no momento, né? Para criar autonomia, para descobrir as coisas, mas empreender é um grande desafio hoje em dia, porque necessita muito de investimento pessoal e autonomia, porque isso acaba tendo muitos problemas na questão. A gente acaba tendo muitas questões quando a gente é voltado para o trabalho do empresariado, né? A autonomia da gente nisso acaba sendo limitada. E aí vamos para novas descobertas, novos caminhos, para descobrir como é que a gente pode empreender nesses tempos difíceis, né? Nesses tempos de recessão, de limitação, das reformas trabalhistas, que tudo virou carteira de trabalho, virou lembrança e conversa para boi dormir. Então vamos fazer a descoberta de como empreender na contemporaneidade, nesse momento difícil no Brasil. Vamos sim, vamos entender o que é essa tal dessa inovação, mas do nosso jeito de fazer, né? Um jeito antirracista, antifascista, antimachismo, né? Um jeito feminista, um Sem jeito LGBTQI-fobia, sem anticapacitista. antiproibicionista, um jeito progressista, né? De coisas que a gente acredita. Então, nós acreditamos numa produção cultural, acreditamos no mercado cultural, numa economia da cultura, mas numa perspectiva progressista, numa perspectiva que busca a justiça social, que pensa em todas as pessoas. Esse é o nosso jeito de fazer. E aí, se esse é o nosso jeito de fazer, a gente vai ter que achar esse tal desse jeito para implantar esse jeito, né? Então, que jeito? Vamos falar desses assuntos. Bom, gente, olha só, o nosso convidado acabou de entrar, Gabriel Melo Salgado, bem-vinda, que bom. Mas vamos para o nosso quadro, Julinha. Toda semana nós trazemos aqui alguns temas que foram fundamentais para aquela semana, no Antes que a gente se esqueça. O que é que você destaca aí no Antes que a gente se esqueça? Antes que a gente se esqueça, a gente teve uma grande notícia que nossa batalha como trabalhadores e empresários da cultura surtiu efeito, porque foi prorrogada a Lei Aldir Blanc finalmente e foi aprovada na Câmara. Na Câmara, nossa batalha está surtindo efeito e o PL 795/2021 prevê a prorrogação dos prazos de execução das atividades da Lei Aldir Blanc, além da utilização dos recursos remanescentes. Foi aprovado na madrugada da quarta-feira do dia 21 na Câmara de Deputados. Vitória da mobilização nacional e dos trabalhadores da cultura. E antes que a gente se esqueça também, essa foi a Semana Internacional de Valorização da Cultura Indígena, e a gente está sabendo que no Brasil a gente tem um sentimento, é como se fosse uma reivindicação menor de um sentimento indígena de América Latina, apesar dessa data ser marcada por muitos apagamentos e muito preconceito social e comemorações questionáveis. Essa é a Semana de Valorização da Cultura Indígena, e a gente tem que lembrar o que vem acontecido aos povos indígenas em relação à demarcação de suas terras desde sempre, mas isso foi agravado em 2019 com os ataques, as invasões, e recentemente o que ficou mais complicado com a pandemia é que a gente está perdendo a transmissão da cultura oral, né? Os idosos, as comunidades tradicionais estão perdendo os contadores, né? Os griots. E seu patrimônio, grande patrimônio material é a fala, a transmissão da cultura oral, que são os anciões das aldeias que estão morrendo com a pandemia, né? E a gente sabe que é uma situação de mais vulnerabilidade com a pandemia, cuidar de povos indígenas que vivem seu cerne de modo de viver, vivem em aglomeração. Então, vamos ver como é que vão chegar essas coisas, as políticas, como é que chega a vacina. E mais tarde a gente tem várias dicas de como entender esse ambiente, várias dicas de mobilização dessa cultura e vários ritos novos, várias coisas para descobrir. Perfeito. O Que Jeito, para quem não sabe, está chegando agora pela primeira vez, então a gente começa com esse quadro
que é o Antes que a gente se esqueça. Depois a gente tem nossos entrevistados e, por fim, a gente tem dicas. Então, essas dicas que nós separamos essa semana são bem interessantes e, no final, vocês vão conhecer um pouquinho do que a gente pensou aí, está propondo para vocês. Mas eu queria retomar o que você falou, Júlia, assim, da semana, né? Primeiro, Aldir Blanc. Não vou nem me delongar nisso, porque a gente já vem falando várias semanas sobre isso. Então, que importante a gente poder estar hoje, assim, dizendo, olha, finalmente, né, esses recursos remanescentes foram aprovados, a prorrogação do prazo foi aprovada. E gostaria de dizer assim, não faz o menor sentido a gente ter passado pelo que a gente passou, porque automaticamente era para ter sido aprovado o uso desses recursos, já que não demandava novos investimentos, não tinha impacto financeiro no governo federal nenhum, né? Era usar recurso que já estava nos estados e nos municípios. Mas essa luta que precisou ser travada para que isso fosse aprovado, ela nos ensina muita coisa. Primeiro, ela nos ensina o poder da nossa mobilização, da nossa participação, da nossa insistência. A gente não pode desistir. A gente precisa entender o quanto a sociedade civil precisa estar inserida, né, no processo decisório sobre as políticas culturais. A gente não pode deixar que eles decidam. A gente precisa dizer o que é importante. Então, toda a mobilização que foi feita por vários setores da sociedade civil, dos artistas, produtores culturais, gestores, né, tanto dos gestores dentro dos órgãos municipais e estaduais de cultura, diga-se de passagem, o executivo se envolveu muito nessa mobilização, quanto, né, a sociedade civil e até o legislativo, para que de fato o executivo federal entendesse isso e não vetasse o projeto, que era o nosso grande temor. Agora, além disso, né, da mobilização, principalmente da sociedade civil, porque a Lei Aldir Blanc ela surge disso, destaca-se também a articulação entre os poderes. A importância da gente ter mobilizado o legislativo nesse processo todo da Aldir Blanc desde o início, né? Então, que essa mobilização, esse estado de mobilização que a Aldir Blanc provocou, que ele não se arrefeça, né? O que a gente espera é que isso continue e fique cada vez mais forte, porque a gente precisa desse tipo de mobilização. Não vou também me delongar, mas assim, que importante isso que você falou sobre o marco dessa semana, que a gente discutir a proteção, a defesa dos valores da cultura indígena, né, dos nossos ancestrais, das nossas referências culturais, fundamental as discussões sobre direitos, como está lá na Constituição Federal, né, de 88, dos direitos dos índios, como está escrito na Constituição, mas que hoje a gente já sabe, né, que a melhor forma de falar é indígena. Então tem toda uma discussão, inclusive, sobre esse vocabulário, né, sobre as expressões que elas acabam por reduzir, né, Júlia, a importância dessas pessoas para a nossa história. As palavras têm poder, e as palavras, tanto elas têm uma história, quanto elas criam uma história. Então a gente também, às vezes as pessoas acham que isso é mimimi, já ouviu falar, é mimimi, né, pensar as palavras e ficar... Não, Dennis Cutt fala isso no artigo dele, né, no livro dele, sobre o conceito de cultura. E daí ele fala, olha, as palavras, elas tanto contam uma história, como elas também fazem história. E em determinado momento a gente precisa mudar as palavras. Então, dei uma olhada em vários vídeos, né, de vários jovens comunicadores, influencers indígenas que estão falando um pouco sobre isso. Eu vi muita coisa essa semana e achei muito importante. E além de toda a questão dos direitos que você falou, da pandemia, né, de várias notícias que a gente recebeu aí. Agora, só para a gente finalizar esse quadro, Julinha, eu só queria chamar a atenção aqui para uma coisa importante, que é essa semana, né, antes que a gente se esqueça, a gente está vendo aí um caso de... né? Antes que a gente se esqueça, importante a gente falar sobre os ataques que a prefeita de Cachoeira tem sofrido. E sobre como isso reflete, né, as dificuldades das mulheres que estão na política. Sim, sim. Né? E você vê que não é nem uma líder de esquerda, né? Não é nem uma líder de esquerda radical, não é nem de uma representação da esquerda, que geralmente é atacada pelos processos, mas simbolicamente é uma mulher negra no poder, né? Isso assusta a comunidade local, o movimento de coronelismo nas cidades, nesses municípios, né? Então, isso incomoda ainda. E são ataques, os líderes dela, os colegas dela foram assassinados, ela está sendo perseguida e ela está resistindo, né? Ela não vai renunciar. Desculpa, Dani, te interrompi. Não, ótimo, isso aí. E a gente precisa, então,
defender essa mulher, né? Defender o direito dela de exercer o mandato para o qual ela foi escolhida pela população, né? Pelo voto democrático. E ela precisa essa questão precisa ser olhada com outros olhos, né? A gente já está cansado dessa coisa de que se passa pano para esse tipo de situação. Não, a gente precisa discutir o quanto a mulher na política, o quanto ela é ameaçada em sua integridade física, né? O quanto ela é atacada, o quanto ela é sempre, tanto em palavras, né, quanto em ameaças físicas. A política não pode ser esse espaço machista. A política precisa ser ocupada pelas mulheres, mas as mulheres que precisam, quando chegam lá, precisam ser respeitadas. Isso é fundamental, porque o movimento de ocupação já está acontecendo, mas o movimento de respeito, ele vai além. Sim, bom, com certeza. É isso, né? E aí, vamos chamar o nosso convidado de hoje? Você quer falar mais alguma coisa? Não, a gente vai seguir. Teve uma PL também, 504, projeto de lei que quer tirar os LGBTs de propagandas por danos à criança. Foi uma PL que limitou a publicidade porque disse que vulnerabiliza e atinge a família, né? Então a gente ainda tem isso essa semana. Hoje, essa semana tá pesada, muitos ataques. A nossa diversidade cultural. Boa semana. E tem várias outras coisas aí que a gente nem chegou a comentar, né? A discussão das escolas, mas enfim. Vamos, porque nosso tema muito assunto hoje é inovação. Vamos voltar. É inovação. Então vamos convidar o Gabriel. Vou deixar você aqui um pouquinho para você recebê-lo, já que estamos falando, né, de uma pessoa da família, viu, gente? É o irmão. Hoje é dia, só faltou Gleice hoje. Porque hoje é o dia da família. Deixa eu apresentar aqui para vocês quem é Gabriel Salgado, que vai estar aqui com a gente enquanto que ele vai entrando. Gabriel é formado em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, especialização em gestão empresarial internacional, Fundação Getúlio Vargas e Ohio University. É especializado também em gestão do desenvolvimento territorial pela Escola de Administração da UFBA. Tem mestrado em Cultura e Desenvolvimento pela UFBA. É aluno do MBA em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica no Senai Cimatec. É funcionário de carreira do Banco do Nordeste. Já atuou como gerente de agência, assessor de comunicação, agente de desenvolvimento e atualmente é gerente executivo do Hub de Inovação do Banco do Nordeste. Então, bem-vindo, Gabriel. Olá, Dani, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo ótimo. E você, tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Muito obrigado aí pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui nesse fórum. Nossa, prazer nosso receber você. Estava aqui lendo seu currículo, sua história. Conheço você pela sua trajetória já há bastante tempo, né? Sei do papel que você tem exercido aí no campo da inovação na Bahia. E, além de tudo, estávamos aqui, Júlia estava aqui, não sei se você conseguiu ver, né? A gente estava esperando para entrar os dois irmãos e a gente juntar aqui. Não foi possível, mas agradeço a ela também por ter feito essa conexão e a gente poder estar aqui hoje, né? Isso, maravilhoso. Que bom. Bom, Gabriel, hoje nós começamos com você, né? Um bloco novo. Tá? Nosso programa é dividido em blocos, né? E aí esse bloco de alguns programas vai falar sobre inovação no campo das artes, da cultura e da economia criativa. Nós entendemos que esse é um tema fundamental, né, para o setor. E talvez que a gente ainda esteja um pouco, digamos assim, né, ainda precisando dar um gás nessa inovação aí. Alguns setores, algumas pessoas algumas instituições já têm um processo aí de inovação estabelecido e outros ainda estão num processo mais inicial. Então, hoje é um programa que a gente inicia o bloco e aí você vai trazer muito da sua experiência, tanto com os conceitos, né, quanto com esse contexto, né, e um pouco mais do que você conhece também de exemplos. Então, que bacana a gente poder estar aqui. Então, para começar, eu te faria a seguinte pergunta, Gabriel. O que é inovação, de fato, assim, quando a gente pensa na realidade? Perfeito, Dani. Antes disso, deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue mudar a posição da sua câmera para assim? você ficar contra... Não, assim não, do outro jeito mesmo.
É só porque tem um Ah, contraluz e a gente está vendo pouco o seu rosto. uhum. Assim, Agora é virado. Agora a gente consegue te. Pronto, melhorou bastante. Agora a gente consegue te ver, que antes estava mais só o perfil. Pronto, ótimo. pronto. Ok. Então, pronto, essa história de inovação, Dani, ela não é nova, né? Por mais que está entrando na moda agora, né? Mas ela foi, digamos assim, muito defendida por um economista austríaco antigo, lá do início do século XX, né? Para quem quiser pesquisar, o Joseph Schumpeter, né? E ele dizia basicamente de que o sistema econômico é feito de ciclos, né? E esses ciclos começam, tem uma ascensão e termina, né? Então cabe a ele também que vem, digamos assim, com a primeira empregabilidade da palavra empreendedor e o papel importante desse empreendedor, né? Que é exatamente o papel que eu acho que cabe muito a vocês aqui de, de proporcionar a destruição criativa do seu negócio, né? Para exatamente se antecipar esse ciclo, né? Digamos assim, de crise e se reinventar, né? Então ele fala muito, ele foi muito influenciado pelas teorias de Darwin, as teorias evolucionistas, por Marx também, né? Então ele dizia que os ciclos, né, o próprio capitalismo, né, ele era um cientista político do capitalismo, né, ele dizia que eles têm um início, meio e fim. Então a gente teve a primeira revolução industrial, né, que começou com a revolução dos têxteis, com as fábricas de tecido, né, e depois a gente veio com a segunda revolução industrial, que é a invenção dos motores, né, e o interessante constatar é que esses ciclos estão cada vez mais curtos, né? O que antigamente durava 100 anos, 50 anos, com um ciclo produtivo econômico acabar, hoje a gente 10, 15, né? Os ciclos são cada vez menores, né? Com as transformações digitais, com as invenções da nova tecnologia. Então, inovação nada mais é do que você se reinventar, né? Do que você trazer algo novo para o seu negócio, né? Você trazer algo novo, seja você criar exatamente alguma alternativa para destruir o seu negócio, basicamente isso, e criar um novo modelo, né? Criar um novo produto, criar um novo serviço. É disso que é feito, segundo ele, né? Os sistemas, os modelos produtivos econômicos. E o importante constatar é que a velocidade dessas transformações hoje são cada vez maiores, né? Sim. Então, cabe a gente ficar ligado nisso, né? Cada vez mais ligado nessas transformações, nessa tendência, para que a gente possa acompanhar e não seja engolido por essa crise que a gente está vivendo agora, né? Interessante essa coisa do ciclo. Seria aquela imagem do espiral, né? Que você tem assim um processo que começa e aí ele sobe, ele atinge um clímax, né? E depois que atinge esse clímax, a tendência é que a coisa vá declinando. E aí quando chega lá embaixo, a gente teria esse ponto de como é que você falou? Destruição criativa, né? De Uhum. reinvenção, de inovação, e ele subiria de novo. Essa é a imagem para as pessoas que estão nos ouvindo? Exatamente, são ondas, né? São ondas que fazem assim, ó. Exatamente, são ondas. Então a gente teve, por exemplo, a primeira, digamos assim, revolução industrial, com energia hidráulica, com a indústria têxtil, com a indústria do aço, a primeira siderúrgica, lá em 1700, final de início de 1800. Aí depois, 100 anos depois, a gente teve a invenção do metrô a vapor, das estradas de ferro, do trem, né? Então, e pouco tempo depois, 25 anos depois, a gente teve a eletricidade, a indústria química, o motor em combustão interna, o motor que a gente conhece hoje, né, em 1900. Em 1950 veio a indústria petroquímica, a indústria eletrônica e a aviação, que mudou totalmente as relações humanas e as relações produtivas também. E agora a gente está vivendo o que a gente chama da quarta revolução industrial,
né? Que é a invenção do software, das redes digitais, que isso aí, o que é que acontece, o que são esses ciclos, na verdade? Na verdade, é quando, né, você elimina, digamos assim, a economia é feita pelo capital, do trabalho, os bens de produção, né? Quando você elimina esses atores aí, unifica esses atores, acontece uma revolução como essa, né? Então a gente está vivendo agora, por exemplo, uma eliminação da distribuição, da logística, como a gente tem, por exemplo, agora a Netflix, né? A gente não precisa, hoje a indústria, né, audiovisual, ela não precisa mais gastar muito dinheiro, né, com a questão de distribuição, de levar o seu produto até os cinemas. Ou seja, eu não estou fazendo aqui um juízo de valor disso, se isso é bom ou ruim, mas é um fato que isso está acontecendo, né? A gente está vendo eliminar, e o empresário fica, poxa, se eu não tenho mais necessidade dessa despesa, né, em fazer, digamos que boa parte das despesas de um produto é você colocar o produto no mercado, né, você colocar esse produto final até o usuário final, e isso custa muito, às vezes custa até mais do que o próprio custo de produção daquilo ali, né? Então, o que hoje a gente está vivendo é exatamente a eliminação desses canais logísticos de distribuição, gasto com gasolina, com energia, né, você vê aí, o que mais a gente vê agora são aplicativos de mobilidade, né, para resolver essa questão logística, né? Porque é exatamente o que a gente está vivendo aqui, é a eliminação ou unificação desse canal de distribuição, digamos assim, né? Então, para que vocês possam visualizar exatamente, são ondas, e essas ondas agora, que antes duravam 100 anos para um ciclo terminar, hoje a gente vai viver ciclos de 15, 10 anos, são transformações cada vez mais rápidas com a invenção das novas tecnologias, né? E aí talvez a gente possa arriscar aqui dizer que o momento da pandemia de 2020 é um momento de nascimento de uma nova onda internacional, né? É um marco histórico, né, Gabriel? Como é que vocês da área de inovação estão vendo isso? É de fato um marco? Com certeza, é um marco. Eu agora, por exemplo, estou em teletrabalho, né? E vim trabalhar numa casa de praia, né? Então hoje mudou um pouco isso também da questão do mercado, né? Do mercado de trabalho, né? Então hoje as empresas hoje não estão mais preocupadas num lugar físico, por exemplo, em gastar dinheiro com aluguel e com grandes espaços para abrigar seus funcionários. E, na minha opinião, por mais que muitos que estejam nos assistindo agora tenham um pouco de receio desse novo mercado de trabalho, mas esse novo mercado de trabalho, por exemplo, proporciona que você possa trabalhar de qualquer lugar, em qualquer empresa, de qualquer lugar do mundo, né? Hoje, a empresa não vai estar mais, digamos assim, limitada a procurar talentos ali onde ela funciona, onde ela tem sua sede. Ela pode buscar talentos onde ela estiver, né? E hoje, cada vez mais, essa questão do talento é importante para o mercado de trabalho. Não mais o conhecimento técnico, específico, isso se aprende, isso se treina, isso se capacita, né? Mas exatamente o perfil, são outros perfis adjacentes ao profissional, né? Aquela capacidade de proatividade, de criatividade, né? Outros perfis que antes não eram considerados, era considerada a questão mais técnica, e hoje temos outros perfis que é exigido hoje do profissional, né? Muito bom. A resiliência. Gente, isso é uma aula fundamental para a gente entender esse contexto. O mundo mudou, né? E a gente precisa estar atento a esse mundo. Então, se você está aí ouvindo e você conhece alguém que precisa ouvir um pouco Gabriel, ó, clica aí nesse aviãozinho que está subindo e manda, porque às vezes a pessoa acordou agora, está ali de boa assistindo televisão, assistindo a Globo, aquele programa chato. Vem para cá e assiste, porque isso aqui é fundamental. Gabriel, aí você está me falando dessa necessidade, então, da gente entender sempre que o que a gente vai fazer na nossa micro política, na nossa microfísica, né, no dia a dia ali, na nossa realidade, isso está todo o tempo inteiro refletindo um contexto mais amplo que a gente precisa levar em consideração.
né, uma transformação do mundo. Agora, esses ciclos que a gente começou falando, né, das ondas, ele está sempre relacionado com esse geral do contexto, ou ele também pode estar mais específico assim de cada negócio, de cada realidade? É uma coisa que pode estar mais assim focada no meu contexto, por exemplo. É o meu ciclo e não necessariamente o ciclo de todo mundo. O que você acha? Boa pergunta. Na verdade, o que o Schumpeter dizia independente desse... A economia ela é muito dinâmica, né? Não é à toa que ela é uma ciência humana, né? Ela não é exata. Ele até tentou procurar uma fórmula que desse conta, né? Ele era um pouco, ensaiava na área de matemática, uma fórmula que desse conta de prever esses momentos cíclicos, né? Mas ele coloca também a importância, ele coloca essa palavra do empreendedor, né? Então, o empreendedor, ele exatamente, ele tem que empreender, não é somente, né, saber vender, saber do negócio, do que ele tá vendendo, do que ele está ofertando, né? Ele tem que ser criativo também com o seu negócio, né? Então, ele tem que aí, tanto a economia como qualquer produto e serviço, ele também passa por ciclos, né? Isso. É o que a gente chama também no empreendedorismo da curva S também, né? Então tem ali um vale da morte em qualquer tipo de empresa. Tem momentos realmente que por mais que seu produto, seu serviço seja um sucesso, ele vai cair, né? Então você tem que estar sempre inventando novos serviços, novos produtos, para que você não perca a competitividade, né? Não perca clientes, não perca audiência, né? Você tem que estar o tempo todo aí. Vou dar um exemplo bem simples, a indústria automobilística, né? A indústria automobilística é um exemplo bem claro assim, para a gente pensar. Você vê que todo ano os carros têm alguma coisinha de novo, né? É o que a gente chama de inovação incremental, né? Ele muda ali uma lanternazinha, muda ali um vidro elétrico, um acessório, um multimídia, né? Ou seja, ele traz sempre algo de novo para o seu produto, para que aquele produto não perda a venda, não perca interesse do cliente dele, né? Então, para que o cliente dele está sempre tendo interesse em ter o produto dele. Então, o empreendedor tem que ficar ligado nisso, ele tem que ser esse destruidor criativo do seu próprio negócio. Muitas vezes ele mesmo é melhor do que o empreendedor mate seu próprio negócio do que esperar que as variáveis externas matem o seu negócio, né? Porque quando as variáveis externas matam o seu negócio, fica muito difícil você aí no meio dessa crise você encontrar uma saída, né? Então, é importante que você esteja o tempo todo se reinventando, testando, né? Você cria ali um novo serviço, um novo produto, testa com alguns amigos, 2, 3, né? Para ver se funciona, se tem acessibilidade, se o mercado aceita aquilo, se o mercado quer aquilo, né? Porque às vezes a gente tem a melhor ideia do mundo, mas o mercado não quer, as pessoas não querem consumir aquilo, né? Então, é importante que o próprio empreendedor ele faça esse planejamento. Planejamento é fundamental, né? E o tempo todo ele está tendo que desenvolver novos produtos e serviços, porque realmente, como as transformações hoje estão cada vez mais rápidas, se torna ainda mais emergencial que ele faça esse planejamento e esteja ali ou incrementando, agregando valor ao serviço que ele já faz, né, para manter a audiência, manter os seus clientes, ou matar mesmo e criar um novo produto, um novo modelo de negócio. Mas, Gabriel, veja, eu gosto das imagens, porque isso ajuda todo mundo a entender. Você disse que esse ciclo é uma curva S e falou de um vale da morte. Eu estou pensando que o vale da morte é quando você chega lá em cima, você cai de lá da ponta do S de vez. Onde é que está isso? E aí, essa pergunta vem pelo seguinte. O empreendedor que a gente tem aqui no Que Jeito é diferente do empreendedor, por exemplo, que é uma indústria de carro, né? A gente não está falando, em geral, do empreendedorismo de oportunidade, de alguém que nasceu num contexto que poderia ter escolhido e decidiu pelo empreendedorismo e tinha os meios. Em geral, no Brasil, você, né, bem sabe disso, o que a gente tem, e na arte
na cultura e na economia criativa é ainda mais assim, as pessoas pensaram em outras carreiras e não deu muito certo, não gostou muito e aí resolveu empreender. As pessoas gostam do que fazem, mas não conseguem viver daquilo ali, então fazem o empreendedorismo como um extra, como uma forma de viabilizar, né, aquela sua expressão artística e cultural. A pessoa ficou sem emprego, né, não tem emprego na nossa área, aquele emprego tradicional. Então a pessoa decide montar um negócio por conta própria para poder conseguir se sustentar ali. Então é um empreendedorismo, são várias situações, eu estou dando só alguns exemplos aqui, mas é aquele empreendedorismo por necessidade, né, e pela condição, principalmente nesse contexto da pandemia, a gente tem falado bastante disso aqui, né, as pessoas ficaram sem empregos, os artistas, por exemplo, sofreram todo o baque de pessoas que viviam do que faziam, e de repente não está mais rolando, vou ter que criar uma coisa extra. E essas pessoas, elas criaram. Então, assim, para elas é muito mais difícil ficar sempre pensando nesse processo de inovação constante, ou você acha que é possível, sim, prever isso, né? E explica para a gente um pouco mais nesse sentido, como é que funciona essa tal dessa curva do S? Assim, você começou um negócio, quando é que mais ou menos você tem que entender em que momento da curva você está, onde é que está esse vale da morte para você já, de repente, antes que ele chegue, você já prever ele e evitá-lo? Uhum. O interessante Dani, realmente você colocou uma questão assim, empreender não é uma coisa fácil, né? Principalmente no país onde a gente vive, onde para além das questões dos cenários externos, assim, da pandemia que a gente vive, a gente tem questões políticas, tributárias, que realmente são desafiantes para qualquer empreendedor, né? A própria economia nossa, né? A desigualdade que a gente vive, é uma economia de pauperização, né? Um país muito pobre. Então, realmente, isso limita e desafia o empreendedor mais ainda, né? Mas interessante que empreender você precisa principalmente de qualificar, né? Se qualificar. Não adianta, vou vender geladinho, né? Vou vender picolé, ou vou fazer aulas virtuais, né? De ator, né? Exige um certo preparo em gestão, né? Que você tenha um certo conhecimento, que você estude um pouco sobre isso, sobre esse mundo, né? Sobre gerir, né? Porque as coisas não vão cair do céu realmente. As variáveis que você tem que cuidar. Com relação à curva S, né? É porque toda empresa tem aquele momento de, digamos assim, de protótipo. Falhou um pouco, não foi, gente? Vocês estão ouvindo? Gabriel? Oh, que pena, estava tão bom. Me respondam aí, gente. Sou eu ou caiu, né, Rainer? Oh, meu Deus. Vou chamar aqui de novo. Deve ter caído da internet. Prazer, viu, Rainer, ter você aqui. Temos que te convidar um dia para vir aqui falar nesse programa também, que você tenha muita experiência para contar aí das suas produções. A gente não se conhece pessoalmente, não, mas eu conheço um pouco de você através das suas amigas, dos seus amigos que me falam. Tá chegando o Gabriel aí de novo, tá? Já convidei. Quanta gente massa aqui, viu, gente? Que bacana ter tanta gente legal aqui numa manhã de sábado. Gabriel? Eita, voltou e caiu de novo? Misericórdia. Pronto. Aí. Pronto. Ixi, travando direto. Gabriel, a gente não tá te ouvindo de novo. Obrigada, viu? Eu não sei como fala, se é Desório, GPC, gestão. Aí, Gabriel.
Mãe, te amo. Oi, Gabriel. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô no ar aí. Ó, Desculpe, gente. a nossa especialista aqui em lives, internet, em marketing digital, Gleice Canedo, está dizendo aqui, se você estiver usando Wi-Fi, tenta trocar para internet móvel. Às Mudei, vezes, você mudei, trocou? Pronto. troquei. Pronto. Massa. Pronto. Então a gente está Vamos falando da lá, vamos curva continuar. S, né? O Vale da Morte, Isso. assim, né? Toda empresa tem, quando você empreende, você idealiza, né? Você tem a ideia, aquilo que a gente chama de ideação, e a gente vai colocar aquilo no papel, né? E a gente vai investir tanto o nosso tempo quanto dinheiro, recursos para colocar aquele produto, digamos assim, no mercado, né? Aquele serviço, né? Nesse momento há, digamos assim, um esforço muito grande para a gente colocar esse produto no mercado, né? Ou esse serviço no mercado. Então, o que a gente chama que há um grande capital, seja de recursos humanos, seja de recursos financeiros, empregado, né, para que esse negócio comece realmente a, digamos assim, a ganhar receitas, né? E a partir do momento que você, claro, montando uma boa estratégia, inclusive de comunicação e tal, né? Você consegue entrar no mercado, começa a ganhar dinheiro, aí tem aquele risco do comodismo, né? Você começa a ganhar sua receita, pagar suas contas, né? Sobrar um dinheirinho ali, e aí tem aquela coisa que você está vivendo um céu de brigadeiro e você fica achando que aquilo vai durar muito tempo, e às vezes não dura, é rápido, né? Então, às vezes, é nesse momento em que seu produto chega a um auge, digamos assim, tem estudo para isso, né? Chega no auge, ele vai cair o interesse pelo seu serviço, seu produto. Em algum momento ele vai cair, né? Ou seja, é sempre necessário que você agregue valor a esse serviço, coloque mais algum tipo de novidade nesse serviço, né? Porque senão ele realmente tende é uma coisa que vem também, inclusive, da própria psicologia humana, né? A gente começa a perder o interesse por aquele serviço, aquele produto, e vai buscando coisas novas, vai buscando coisas que têm a ver com a gente. Então, o Vale da Morte é exatamente nessa hora em que o seu produto começa a perder o interesse do público. E aí é necessário, mais uma vez, como se você estivesse no início do seu negócio novamente, você empregar novos esforços, né, de tempo, financeiro, capital intelectual, para que você consiga subir e manter seu produto numa curva, numa tendência de crescimento, né? Mas realmente empreender não é para qualquer um, é preciso estudar, né? É preciso estudar um pouco sobre, né? Eu coloco a dica que, por mais que eu tenha respeito pela atividade do contador, e é muito necessária, né? Mas a gente costuma muito deixar tudo na mão do contador, essa parte financeira. Ah, eu só tenho ideia, eu só sei lá, né? Eu só sei criar, eu só sei fazer o que eu faço. Mas é importante a gente ter o conhecimento do que a gente ganha, principalmente, do que a gente gasta, né? Isso é fundamental, para a gente não estar gastando mais do que está ganhando, inclusive nas nossas finanças pessoais, né? Tentar fazer essa engenharia se possível, que a gente sabe que também é um desafio muito grande a gente conseguir gastar menos do que ganha no país onde a gente vive, né? Com tantos preços subindo, né? É muito difícil, mas é preciso realmente se planejar para que... Porque eu conheço muito empresário, gente, que chega assim, você sabe quanto você vendeu hoje? Você sabe quanto é que você vendeu esse mês? Ah, não sei. Eu só sei que sobrou tanto na minha conta, né? Pois é. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que mudar um pouco, né? A gente tem que ter realmente uma visão mais economicista, mais financeira do nosso negócio, senão a gente realmente corre o risco de não sobreviver. Perfeito, Gabriel, muito bom. A Júlia até brincou aqui, né? Coitado de Remy, e deu risada. Remy e Carmen, queridos contadores que vieram aqui no nosso bloco anterior. Mas eles defenderam exatamente o que você está defendendo. Foi muito bom, porque o tempo inteiro eles falaram de informação, de conhecimento,
Você vai precisar do que o contador faça para você, o que a lei diz que o contador tem que fazer, mas você é dono do seu negócio, você conhece, você tem que entender aquilo ali. E é muito interessante na história, né, Gabriel, como a gente percebe o quanto nós nos afastamos, principalmente nós de humanas, né, mas você falou também de outros empresários, né, mas nós nos afastamos dessa burocracia do sistema, de como o sistema funciona, né, de entender de finanças, de entender de economia, de entender de contabilidade, como se e nos artistas isso é muito claro. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com música, a demanda para ela dominar a área dela é tão alta, a necessidade constante de estudar, né? Para uma musicista, por exemplo, ela está o tempo inteiro necessitando estudar, necessitando aprender mais, necessitando se aprimorar. Então, o foco fica todo na área fim. E essa área meio, ela fica um pouco descoberta. É uma característica muito da nossa área. Então, aqui no Que Jeito a gente defenda que a gente conheça essa área, né? Que essas pessoas também entendam um pouco mais das finanças, do empreendedorismo. Porém, a gente também pode ter pessoas da área meio que também ajudem nesse processo, né? Que as pessoas trabalham com produção e gestão cultural e que têm se especializado. Mas, de todos os modos, você falou uma coisa perfeita, né? Conhecimento é poder. A gente tem falado isso aqui. Todo sábado, esses temazinhos assim que as pessoas falam, ai, que programa chato. Chato nada, né? É o futuro, nosso programa é o futuro. Olha só o que o pessoal comentou aqui. Rainer falou, até pela própria possibilidade de competitividade do mercado. Vai surgir outras coisas, né? O tempo inteiro. Você falou disso, foi ótimo. E a gente que lute com Excel. É isso aí, né? É muito importante a gente saber de onde vem, para onde vai e quanto é que vai custar. Gabriel, Ô, Dani, pois não. eu vejo que vocês têm um diferencial em relação a outros empreendedores, que inovar, o insumo básico da inovação é a criatividade, né? Então, muitos outros empreendedores têm muita dificuldade em criar, né? Ali, você tem ali um médico que sabe também operar, ou sabe da área dele específica, mas para ele também é muito difícil empreender ou criar um novo serviço, um novo produto, né? Vocês têm esse insumo básico que é a criatividade. A criatividade, segundo o próprio Schumpeter, é a mola propulsora para você virar a chave, né? Ou seja, nunca foi tão necessário o insumo criatividade no mundo dos negócios, sabe? A indústria criativa hoje, né, fazendo um parâmetro que talvez não tenha muita relação com a realidade brasileira, é uma das indústrias que mais fatura no mundo, né? A economia criativa tem um potencial gerador de receita muito grande, ela tem uma cadeia muito grande, né? Então, vocês tendo já a criatividade já é um grande avanço em relação a demais empreendedores, né? Então, usar essa criatividade a serviço, sim, pensar em ganhar dinheiro com o que a gente gosta de fazer, porque não tem pecado com isso, né? Nenhum. Né? Então, é mais ou menos isso, né? Adorei, maravilhoso, é perfeito, concordo plenamente. A gente precisa entender isso, né? E isso que você chamou a atenção, esse comparativo eu vou usar para o resto da minha vida, viu? Que é o fato de que, para nós, das artes, da cultura, da economia criativa, a criatividade é a matéria-prima. A gente parte da matéria-prima. O que a gente produz é a partir... a gente parte da criatividade. O que a gente produz é a partir da nossa criatividade. Esse é o nosso bem primeiro. E daí a gente produz bens, serviços que dialogam com valores simbólicos, né? Que estão baseados na criatividade, que estão baseados no reconhecimento individual ou coletivo. Ou seja, o nosso bem maior é a criatividade. Então, por que a gente, já que a gente tem toda essa relação com o simbólico, com a criatividade, por que a gente não vai usar isso para inovar? Né? Diferente de outros setores que talvez estejam mais ali numa repetição de técnicas, né? E que por causa disso tem um pouco mais de dificuldade de agregar esse fator da criatividade no seu dia a dia. Gostei, Gabriel, gostei muito. Olha só, agora deixa eu te perguntar uma coisa assim, sobre o contexto da Bahia. Como é que você vê o contexto de inovação e criatividade na Bahia, especialmente pensando nesses novos negócios que a gente falou aqui agora da economia criativa? Ótimo, ótimo. Eu penso assim, sabe? Eu que estou nessa área de inovação aqui na Bahia há algum tempo, eu às vezes fico revoltado assim
uma das maiores iniciativas, principalmente da área de tecnologia, né? Essas startups, que é esse universo mais que eu trabalho, digamos assim, enxerga um pouco para o potencial econômico que a Bahia tem, que Salvador tem, que o entorno tem, que é a sua atividade econômica, digamos assim, mais vocacionada, que, na minha opinião, é a economia criativa, né? A Prefeitura de Salvador, acho que tem se posicionado um pouco, mais ou menos, nesse sentido também. Está criando um polo de economia criativa, né? Um hub de economia criativa, exatamente que vai ser o DOCA 1, que vai funcionar ali no comércio também, no bairro do comércio, ali no próximo à lancha de Mar Grande, já está em obra lá. Ou seja, o potencial da economia criativa como atividade vocacional nossa, né? A nossa indústria da música, a gente tem aí grandes nomes, grandes artistas que vieram uma matriz cultural e simbólica muito forte, né? Então a gente tem que estar de olho nisso, né? Qual é a nossa atividade econômica vocacional histórica, não aquele vocacional romântico, né? Mas historicamente o que a gente tem gerado de riqueza em nossa região, né? A gente tem o carnaval, a gente tem a música, a gente tem o cinema, né? E outras atividades, gastronomia, né? Grandes chefes de cozinha. A gente tem a gastronomia baiana é algo assim sui generis, né? Comparado a outros lugares do mundo, né? Eu me lembro uma vez que a gente teve uma consultoria de um cara que era da Comissão Internacional das Olimpíadas, do COI, né? E ele dizia, porra, aqui vocês têm tudo, né? Vocês têm belezas, paisagens naturais, tem uma matriz simbólica muito forte, tem o terreiro de candomblé, tem a música, né? Ou seja, tudo que interessa muito quem é de fora, sabe? Em conhecer. Então, eu vejo assim, a necessidade de a gente realmente estar criando novos produtos, novos serviços, porque o potencial da Bahia é muito grande, sabe? Eu não vejo esse pessoal da área de tecnologia, por exemplo, inventando nenhum tipo de solução para a área de música, né? Para o carnaval está interrompido, qual a solução, qual a alternativa que a gente vai dar para o carnaval, né? Quanto tempo ainda vai durar essa pandemia? Não dá para esperar, o artista não pode esperar, né? E também nós, meros consumidores, digamos assim, do produto cultural, nós temos, né, a nossa saúde, nossa sanidade mental precisa de arte, né? Então a gente tem que criar realmente novos modelos, novos serviços que venham a contrapor a festa de largo. É claro que a gente nunca vai conseguir substituir, né? A emoção de estar ali numa festa de largo, a experiência de estar num evento popular. Mas a realidade que a gente está vivendo é muito, sabe, impactante. E determinados hábitos do ser humano não vai mudar, né? Eu acho que a gente ainda vai ficar com muito receio, por mais que a gente veja ainda muitos se aglomerando, mas muita gente ainda vai ficar com receio, mesmo com vacina, voltar a frequentar eventos com grande público, etc., né? Então, eu vejo isso. A gente tem uma matriz forte e a gente precisa melhor explorar isso para que realmente a gente tenha o que a Bahia merece, que é ser o celeiro de produção cultural. E as empresas estão de olho nisso, viu? O Nubank, né, o famoso Nubank, Banco Digital, está criando um laboratório de inovação e diversidade cultural na Bahia, né? Não sabia, olha. Que tem uma baiana muito bacana à frente desse projeto, que é a Monique, né? A Monique Evelyn, que também, você vê, ela tem uma empresa chamada Inventivos, e recentemente o Google criou um fundo chamado Google for Startups para investir dinheiro em empresas de tecnologia que tenham seus fundadores negros, né? E ela foi uma das agraciadas, né? A gente teve a Monique com a Inventivos, a gente teve a Afro Saúde, que é um serviço de saúde voltado para o negro, né? E a gente teve a Oca, né? Que é uma empresa de games baiana muito bacana, né? Que inventou o jogo Árida, né? Então eles receberam um aporte do Google, né? Ou seja, está todo mundo de olho para cá. Eles estão vendo, por mais que talvez a gente não tenha nada ainda, né? De consolidado, de substancial, mas está todo mundo de olho nessa matriz que a gente tem, né?
Então está o Nubank criando um laboratório, está o Google aqui presente, já participei de várias interações com o Google, eles estão de olho na capacidade, no potencial que a Bahia pode gerar para o mundo, né? E a gente tem que pensar global, viu, gente? Quando a gente está montando um negócio, a gente não pode pensar pequeno só na nossa realidade, a gente tem que, talvez, ser mais ousado, né? Hoje você pode, né, diante das tecnologias que a gente pode colocar nosso produto e serviço para o mundo inteiro ver, né? O mundo inteiro usar. Essencial. Sua fala agora aí, tem muita coisa para a gente trabalhar a partir disso. Começar pelo final, né? Dizer assim que a gente, esse mês, né, teremos vários programas que a gente vai trazer esse... Voltei. Vamos trazer esses exemplos. Então, vocês assistam os próximos episódios que a gente vai conversar com pessoas inovadoras que estão aí fazendo esse diálogo, né, entre tecnologia, inovação, diversidade cultural, nossas características. Então, tem muito para a gente discutir. Mas eu acho que você faz uma chamada massa, Gabriel, quer dizer assim, olha, o pessoal da tecnologia tem um olhar ainda tímido, né, para essas relações da cultura e para o potencial que isso poderia trazer para um diálogo, para uma discussão, para um dia a dia da inovação no setor. E aí a gente aqui do meu lado, eu digo assim, olha, o pessoal das artes, o pessoal da cultura, ainda tem um olhar também assim, um pouco tímido em relação ao pessoal da tecnologia. Então a gente tem que pensar em fazer esse encontro. Porque a economia criativa é exatamente essa ideia, né, de que o mundo mudou, né, e que hoje a gente vai precisar dialogar com essas inovações, com esse mundo diferente, com a globalização, com esses interesses diversos, né, com a ampliação das fronteiras e com as tecnologias. Então, o jeito de fazer arte, de fazer cultura, está mudando. Não significa perder as raízes, deixar de preservar as nossas características, né? O que é dos povos primários, o que é do original, mas significa também pensar como é que isso dialoga com essa geração e com as próximas. E aí, eu lembrei de um exemplo aqui muito bacana, que eu queria dizer que rapidamente, você sabe que a Bahia, ela é considerada a meca da capoeira. No mundo inteiro, né, a capoeira está em mais de 100 países no mundo inteiro as pessoas que fazem capoeira lá, o sonho delas é vir para Salvador, fazer capoeira em Salvador, passar 2 meses, 3 meses, é muito comum, né? O Caixote até chegou aqui, um abraço, viu, Caixote? Ele não vai me deixar mentir, capoeirista aí. No mundo inteiro, quando você chega, que você conhece alguém da capoeira e fala, ai, nossa, meu sonho é ir para Salvador. Muitas pessoas vêm, mas há algum tempo, o mestre Balão, do CTE Capoeiragem, criou um projeto que é um tour virtual pelo Centro Histórico de Salvador, com todas os pontos históricos, né, da história da capoeira ali naquela região. Isso significa que as pessoas vão perder a vontade de vir aqui? Não, significa que elas vão ficar com muito mais vontade de vir, porque quando você entra no tour, eu digo que eu que sou de Salvador, né, que conheço essa história, que conheço aqueles pontos todos, quando eu entrei e fiz o tour virtual, eu tive vontade de ir de novo e fazer presencialmente. Eu tive vontade de ir em cada um dos espaços e fui, né? Depois eu fiz o que ele faz presencial nesses encontros. Então, é isso que a gente precisa, né? Dialogar o que nós temos, a nossa tradição, as nossas referências com as possibilidades de interação que a tecnologia permitem, né? Isso para tudo, né, Gabriel? Para tudo. Com aí certeza. Aqui tem alguns comentários. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, a hora é essa, viu? Olha só, o Cláudio falou, temos que antecipar buscando soluções para restrições impostas pelos acontecimentos atuais, se adaptar e não parar. A Bruna falou, não consigo mais ver o empreendedorismo real sem o suporte do virtual e das tecnologias. Muita gente daqui passou pela Bahia para conhecer e vivenciar a capoeira. Obrigada aí, Caixote, por... Então, que massa. Aí deixa eu te perguntar uma coisa, Gabriel. O contexto da pandemia transformou isso, né? Assim, o que vocês têm indicado para as pessoas? Assim, o que vocês têm feito? O que você deixaria aqui de dica, né, para quem... Você já deu algumas, né? Inclusive, a gente falou aqui da necessidade de repensar o carnaval, né, de repensar as festas populares. A gente está aqui chegando no São João, por exemplo.
E eu tenho falado sobre isso. Assim, não dá para simplesmente cancelar a tradição por decreto. Botar um decreto e dizer, não vai ter São João esse ano, é preciso dialogar com essas tradições, porque as pessoas vão para o interior, né? E com isso vão disseminar o coronavírus, porque São João é a nossa tradição, é a nossa cultura, é o nosso jeito de estar no mundo. Como é que vocês têm pensado isso? Assim, que se a gente pudesse, para a gente ir chegando ao fim, se você tem alguma dica, alguma sugestão, o que é que você tem pensado sobre isso um pouquinho mais? O interessante, sabe, infelizmente nessas práticas aí de conter a pandemia, a gente tem muita, na verdade, política, né? A questão de política, de fazer política com a pandemia. E também se sabe muito pouco, né, sobre a questão do contágio e tal. Mas a gente já começa a ver, por exemplo, experiências interessantes na Europa, por exemplo. O governo holandês e o governo da Alemanha estão começando a fazer eventos, né, shows controlados pelo próprio governo. Né? O governo está lá fazendo o teste de todo mundo que vai entrar no evento e monitora eles pós-evento, né? Monitora eles dentro do evento e monitora após o evento para saber qual foi cientificamente dados, né? Porque hoje a gente não tem dados, a gente criou aí talvez a educação e a cultura como vilão da epidemia, na minha opinião, né? Por mais que a gente tenha que ter muito cuidado com relação a isso, mas por que abre o comércio e por que escola continua fechada, shopping fica aberto e escola continua fechada, teatro continua fechado? Eu acho que existem mecanismos que a gente poderia estar adotando, protocolos para minimizar, né, os contágios, né? Diminuir o público, reduzir, né, talvez aumentar até o valor do ingresso, se for o caso, né, para ter o público reduzido. É justo, acho que o público vai entender, o público está afim de consumir produtos culturais, sabe? E realmente eu acho que a cultura tem muito essa coisa de passar uma experiência para o usuário, né? Então a gente tem que pensar, eu acho que é esse o estágio que a gente tem que fazer. Como que a gente pode utilizar a tecnologia para aumentar esse envolvimento do usuário, para que o usuário tenha uma experiência sobre o meu produto, sobre o meu serviço, sobre a minha tradição, né? É muito nesse sentido. Por exemplo, eu recebi um projeto muito interessante lá no banco, que é uma produtora audiovisual que está pegando financiamento para criar estratégia de realidade virtual e até de experiência sensorial, né? Eu achei muito interessante, né? Ou seja, uma produtora que quer colocar esse serviço a serviço de outras empresas, né? Ou seja, usar a tecnologia que eles têm para que o usuário em casa possa cada vez mais imergir no produto cultural, né? Ele ter ali experiências sensoriais mesmo dentro do produto cultural. Achei muito interessante o projeto, a gente está financiando, né? Mas é mais ou menos isso. Como a tecnologia pode ser o nosso aliado. Vale ressaltar aqui, gente, que tecnologia, existe muito também romantismo com relação à tecnologia. Tecnologia é a ferramenta para a gente viabilizar as coisas, não é a solução, sabe? A gente primeiro tem que ter um norte de onde que a gente quer chegar, qual é a nossa visão, né? Quais são os nossos valores, que tipo de produto a gente quer entregar, que tipo de experiência que a gente quer entregar para o nosso usuário, para o cliente, enfim. E a tecnologia é só uma ferramenta para a gente viabilizar isso, não é a solução. Você pode colocar a melhor tecnologia do mundo, inclusive muitas empresas de tecnologia perdem tempo em fazer aquela tecnologia perfeita, colocam no mercado e não tem aceitabilidade, o povo não usa, né? Então, às vezes, é melhor você criar coisas rudimentares, mas que funcionam, né? Então, inovação, gente, não é só tecnologia, não é só você criar a roda, né? Às vezes, você fazer um procedimento novo, coisa simples, né? Mas que seja nova, né? Que agregue valor ao que você está fazendo e que, para essa área de cultura, a gente possa proporcionar cada vez mais uma experiência imersiva, né, no usuário. Acho que assim a gente vai garantir, talvez, interatividade, né? Hoje existe muito essa questão da interatividade, né? O público quer participar, o público quer falar, né? O público quer estar ali participando também do espetáculo, talvez, ele também quer ser ouvido, né?
Então, criar mecanismo que o público possa ter essa interatividade e ter essa imersibilidade no produto que vocês estejam produzindo. Gente, o programa tá tão bom que não dá vontade de terminar, não. Dá vontade de ficar aqui explorando o Gabriel e avançando. A nossa hora está passada, né? Já estamos avançando para o final. Mas eu queria, Gabriel, antes enfim, de encaminhar, te fazer uma pergunta assim. A Kátia até falou aqui, né? Vale considerar as parcerias públicos e privadas para que isso ocorra. E tem outros comentários aqui, agradeço a todo mundo, né? Pronto, a Raina fez um exemplo ótimo. O motoboy foi uma tecnologia criada para resolver a mobilidade. Que bate-papo maravilhoso. Show, Gabriel. Um beijo, Lorena. Muito bacana. E que legal, viu, gente? Muito, muito massa também a participação de vocês aqui nos comentários. Agradeço a presença, a participação. Gabriel, como é que o Banco do Nordeste pode colaborar nesse processo? Não é uma live sobre o Banco do Nordeste, e nem você está aqui, né? Também não é patrocinado aqui o programa, mas como você falou, né, de um projeto cultural que chegou no Banco do Nordeste, que está fazendo isso, eu queria dizer o seguinte, quando a gente pergunta às pessoas, assim, na pesquisa sobre impactos da Covid-19 na economia criativa, que nós fizemos no Observatório da Economia Criativa, o OABEC, uma das perguntas era assim, que medidas podem ajudar a colaborar para a recuperação do setor? E as pessoas diziam assim, entre outras coisas, né, muitas coisas foram ditas, mas uma das coisas que aparece muito é crédito. As pessoas botam assim, crédito. Só que tem uma outra pergunta na pesquisa, que a gente pergunta qual a experiência prévia dessas pessoas com tipos de fomento à cultura, financiamento através de fundo de cultura, de lei de incentivo fiscal e de crédito. E é impressionante assim que a maioria, 90 e tantos %, nunca teve qualquer relação com o crédito para o empreendedorismo e para a produção artística e cultural. Como é que você poderia, já que você está aqui hoje, não era o nosso tema, mas já que você está aqui, falar um pouco assim, como é que funciona no caso do Banco do Nordeste, o que a pessoa pode ter, pode apresentar ou não? É possível? Claro, claro. É interessante, a gente aí remete novamente ao que o cientista que a gente estava falando aqui, era outra variável que ele considerava muito importante para o desenvolvimento econômico, né? Que é realmente o acesso a crédito, né? Para que a gente possa realmente estar desenvolvendo essas novas soluções que possam dar essa virada de chave, né? E lá no banco, né? Eu trabalho no banco de fomento, né? É uma espécie de BNDES regional, né? Um banco de fomento regional. E a gente trabalha com um fundo constitucional, que é um dinheiro público, né? Que tem uma taxa muito barata, né? O FNE, para quem quiser pesquisar, é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, criado na Constituição de 88, né? Foi um fundo criado na Constituição de 88 que o Banco do Nordeste administra. Então, por conta disso, o Banco do Nordeste tem, digamos assim, o dinheiro mais barato, né? É um recurso público para atrair investimento para o Nordeste, né? Porque a função do banco é mais ou menos essa, tentar reduzir ou minimizar os efeitos das desigualdades econômicas regionais. Então, gente, lá a gente pode financiar tanto a implantação de novos empreendimentos, né? Podemos financiar a inovação. As linhas de crédito do banco, eles podem chegar, em alguns casos, para inovação, por exemplo, você quer fazer um negócio inovador, a gente pode chegar até 15 anos de prazo, com 4 anos de carência, né? E uma taxa de juros, né, para quem sabe fazer essa conta, de 4,5% ao ano. Ou seja, é muito barato, é mais barato que a poupança, né? Então, para você não ficar... É o que eu costumava dizer muito também, na época que o banco tinha uma área de gestão da cultura, do qual eu fazia parte há um tempo atrás, né? Eu costumava dizer isso também para os empreendedores culturais. Você não precisa só viver de edital, né? Tem fontes de financiamento barata no mercado. É claro que essas fontes reembolsáveis exigem uma qualificação maior do empreendedor para ele dar conta desse dinheiro e fazer esse dinheiro se multiplicar, né? Não adianta você pegar esse dinheiro, por exemplo, comprar geladeira, comprar coisa que não tem nada a ver com o seu negócio, né? Porque realmente você não vai conseguir fazer esse dinheiro multiplicar, né? Então a gente conta com financiamento, seja para implantação,
seja para modernização, para expansão. É claro que muitas vezes eu faço a meia-culpa aqui da burocracia que é colocada pelos bancos para atender os empreendedores, né? E o Banco Nordeste não é muito diferente, realmente. E aí que você vê a exigência da qualificação do empreendedor também. O empreendedor está com seus papéis, com a sua burocracia em dia, né? Ele tem que estar com o nome limpo, né? Infelizmente. Ele tem que estar ali com a sua contabilidade em dia, com o seu negócio em dia. Como é que você vai chegar o gerente do banco, seja lá qual for, dizer, eu preciso de um empréstimo no meu negócio. E ele lhe perguntar quanto você fatura por mês, você dizer que não sabe, né? Sim. Então, o meu contador que sabe, conversa com o meu contador, né? Não, o contador é para lhe orientar com coisas que você realmente não precisa saber, né? Como é que eu posso pagar menos imposto, como é que eu posso, né, tipo, cortar menos na carne, né? O orientador pode ser muito necessário nessa parte burocrática para lhe orientar nesse sentido. Mas tem que ter conhecimento do nosso negócio. Então, tem essas linhas lá. A gente tem um programa hoje voltado para o empreendedorismo e inovação, é o Hub, a gente faz isso. E é uma coisa que eu podia fazer aqui, já startar de parceria, uma ideia, uma sugestão de parceria com vocês, Daniela, com a universidade, a gente fazer esse evento que aproxime, por exemplo, a área de tecnologia do setor cultural, dos empreendedores Fechado. culturais. Que a gente faz muito isso, sabe? Os nossos clientes tradicionais também estão perdidos, não é só os empreendedores culturais que estão perdidos, sabe? Há muito tempo Sim. As lojas ficaram fechadas, o comércio ficou fechado, a indústria está sofrendo, né? Você viu aí a Ford fechou a planta aqui na Bahia, né? Ou seja, está todo mundo perdido, está todo mundo agora apostando numa probabilidade de futuro, né? Está todo mundo se reinventando. Então, o crédito é muito importante nesse momento que a gente precisa se reinventar, sabe? Então, a gente faz muito isso, de aproximar o nosso cliente tradicional, seja do agronegócio, por exemplo, seja de outros setores econômicos, do mundo de tecnologia, para que ele veja que, às vezes, é mais acessível do que ele imagina, né? E também para que esse pessoal da área de tecnologia desperte para o que o mercado está demandando, para o que o mercado realmente interessa, e não ficar ali no mundo dele criando aplicativozinho de igual iFood, igual tantos outros que existem por aí, e ele acabar morrendo também, né? Então tá aí os empreendedores culturais precisando de uma solução urgente, e esse pessoal de tecnologia está perdendo a oportunidade de mercado, na minha opinião. Gabriel, vamos já organizar essa semana uma reunião para a gente conversar sobre esse evento, entendeu? Estamos vendo aqui outros colegas que podem participar, já estão convidados para estar nessa roda. E vamos fazer também um outro bloco, que foi uma sugestão de Gui Oliveira aqui, para falar de fomento à cultura e um dia, assim, um programa só para falar de crédito. E aí você já está convidado. Se você aceitar, a gente vai ter mais uma live com você para falar disso. Pode ser assim? Claro, claro. Estarei à disposição. Para mim é um maior prazer. Viu? Eu acho que nesse momento não existe outra coisa que a gente tem que riscar do nosso caderno. Concorrência. Hoje é o momento da colaboração, né? A gente do banco com o Dael, a gente procurou o Nubank para a gente fazer parceria, né? Vista que eles estão criando um hub de diversidade aqui, isso me despertou os olhos. Então eu liguei para o Nubank, falei com eles, não existe competitividade, nós podemos colaborar. Se a gente ganhar, vocês ganham, a sociedade toda ganha. Então é isso que eu acho nesse sentido. A gente está no momento, né, exatamente de que a colaboração, né, você vê a vacina, né? A vacina não se viabilizaria se não houvesse colaboração do mundo inteiro, de laboratórios do mundo inteiro, né? Então, a mesma coisa, para a gente sair dessa crise, se a gente unir esforços, para a gente cooperar, a gente com certeza vai conseguir ter uma luz aí para a gente sair dessa crise. Maravilha. A gente queria muito te agradecer, Gabriel. Foi ótima a nossa fala. Quem chegou depois, eu sugiro que assista, né? O vídeo vai ficar disponível e assista do início. Nosso programa não acabou, a gente vai agora para o bloco de dicas. Então, enquanto o Sol despede de você, eu vou ver se agora eu faço esse encontro, né? Porque pedi você só para esperar um pouquinho. Quer dizer alguma coisa enquanto isso para se despedir do nosso programa? Pois é, pessoal, eu vou
é tipo assim, nesse momento a gente fica assim, às vezes muito desesperançoso, né? Um pouco assim triste. Use essa energia, gente, para a gente, né? Essa energia e não ficar na imobilidade, né? Vamos construir juntos, conversar com outras pessoas. A tecnologia permite que a gente possa conversar com gente de outros setores, com outras visões diferentes da nossa, né? Porque a diversidade que a gente vai encontrar as melhores soluções para a gente sair dessa crise, né? Então, deixo essa dica aí para não perderem a esperança. Eu tenho muita esperança, né? Nós brasileiros temos uma capacidade criativa e de resiliência como nenhum outro povo. Temos uma diversidade, uma matriz simbólica e cultural também, que isso aí ninguém tira da gente. Ninguém nunca vai tirar, nenhum governo, nem ninguém vai tirar isso. Nenhuma tecnologia, nenhuma inovação vai tirar isso da gente. Então, né, ninguém vai tirar a nossa capoeira. A capoeira é nossa, é um patrimônio nosso, né? Então, vamos usar isso melhor, os bens, né, simbólicos que a gente tem, para a gente fazer valor e ganhar dinheiro com isso, né? E pode contar com a gente está disposto a colaborar com vocês e com todo mundo aí que precisar, tá bom? Muito obrigada, olha. Olha! Podia dizer, Claudinho tá aqui, ó, te desafiando aqui de você cantar um rock pesado. Um beijo, Claudinho querido. E ele botou um negócio aqui que eu não entendi, a CDC. Vocês dois vão ter que contar. Para quem não sabe, esses dois aqui, ó, cara de um, focinho de outro, não é à toa não, né? Ai, gente, que honra. Chega, eu tô emocionada aqui. Derramou algumas lágrimas enquanto vocês estavam falando. Ter vocês, minha orientadora e meu irmão, que na verdade são meus mentores aí de vida. É uma emoção de encher o coração mesmo e saber que tô rodeada de gente de competência, de força, enfim, de união de forças, né? Raina costuma dizer, ela estava mais cedo, que nem a Emicida fala, né? Tudo que nós tem é nós, né? Que estamos juntos e falar como Monique Evelyn fala também, que hoje em dia a economia diz respeito a gente trabalhar junto, trabalhar em rede, trabalhar igual. Esse sistema capitalista que a gente vê hoje vai se superar, já está muito agressivo, já não funciona, né? Já está sufocando o nosso empreendimento, nossos desejos. E que a gente possa, como Gilberto Gil falava, trabalhar a serviço da nossa imaginação, né? Que nossa criatividade possa ser nossa principal força motriz para empreender, para inovar, para seguir novos rumos aí nesse mundo cão. Obrigada, Gabi. Muito, muito, muito feliz de você estar aqui, de abrir esse programa, esse bloco de inovação com a gente, e que vai ser massa o pessoal de sua rede que você indicou aí para estar com a gente nesses tempos aí. Eu acho que vão ter muitos lugares de falas interessantes aí nesse roteiro até aí, o mês de maio. Obrigadíssimo, fico muito feliz desse encontro. Abraço. Gabriel, ela é sua fã, viu? Fala muito bem de você. Fico pensando assim, quero que meus filhos sejam amigos e um admira o outro como vocês dois aí. Quando ela sempre ouça ela falar de você, fala sempre com muito carinho e com muita admiração. Isso é muito bonito. Que legal, Dani. É recíproco. Eu também sou fã número 1 dela. Aqui é a família do Pós-Cultura, nós três também. Fomos todos 3 colegas lá no Pós-Cultura. Obrigada muito, Gabi. Muito mesmo. Fico feliz de ter você e Dani juntos. Foi ótimo. Beijo Teremos grande, de novo, viu? E sucesso. Beijo, bom tchau, final de tchau. semana. Tchau. Mas continue aí que a Isso. gente vai fazer agora a parte das nossas dicas, né? Então, um abraço, Gabriel. E Júlia, conta pra gente aí, o que tem de interessante pra galera botar na agenda esse fim de semana? Menina, já que a gente está falando de visibilidade dos povos indígenas, Raina, que está aqui ao vivo, mulher preta e afro-ameríndia de família amazônica. Eu falei errado. Acho que eu falei Acontece. Raina. No início todo mundo chama de Raina, até se acostumar. De família indígena, ela me fez umas indicações na música maravilhosas, que é Brisa Flow, que é uma multiartista mineira de descendência chilena e indígena, que se chama Brisa de la Cordillera.
A mistura de som abarca hip hop, música brasileira, R&B, sonoridade ancestral, e atualmente ela é apontada nas críticas de música como uma das artistas mais fantásticas da atualidade. Ela está no Spotify, em todas as plataformas de streaming, Brisa Flow, sigam, os clipes são muito bonitos. E tem uma que eu achei maravilhosa, que se chama Catumirim, que ela é indígena, rapper, atriz, sapatão, fundadora do movimento indígena LGBT e do site falado Visibilidade Indígena, que lá vocês podem encontrar cinema, literatura, todas as produções indígenas ligadas ao campo das artes. E tem escritores importantes, Graça Graúna, Daniel Munduruku, que é escritor indígena que está na estrada há muitos anos, e esses dias lançou Falas da Terra, a história de 21 indígenas de várias regiões do Brasil. E se está na moda aí, Raina falou, se está hypado aí o afrofuturismo, há o indígena futurismo, que para quem não sabe, que pelo apagamento a gente não vê tantas coisas, não tantas falas indígenas. E aí vale a pena pesquisar. E é isso, Dani. Vamos em frente. Temos Tem alguns também eventos, né? Tem essa uns semana. eventos. Tem uma indicação de Kátia, o Novembro Corpo Negro, dia 26 de abril. Vai estar no YouTube, com a mediação de Kátia Costa, nossa colega. E aí vai ter o Silvio Humberto e o Bruno de Jesus, que é coreógrafo, produtor e curador. E Dani, nossa mediadora. Segunda vai bombar. Temos esse evento meio-dia, que é sobre o Novembro Corpo Negro, nessa relação entre tradição, ancestralidade e futuro, também para a gente discutir as artes nessa perspectiva. Depois temos 2 eventos do ABEC, né, que nós estaremos também, que é 14 e 16 horas, que são os eventos sobre IG, Indicação Geográfica de Origem. Opa! Quando a gente pensa a relação, por exemplo, com aquelas tradições, aqueles modos de fazer em determinados lugares que se tornam produtos e que a gente defende, então, aí um jeito de fazer específico. Quem não sabe o que é IG, né, um exemplo, por exemplo, é o champanhe, né, aquela bebida espumante de vinho branco que só pode ser chamada champanhe se for a que vem da região de Champagne na França. E aqui a gente já tem algumas IGs, né? Por exemplo, a Baíra, a cachaça Baíra, que não conhece, sugiro que vá visitar um dia para conhecer um pouco esse contexto lá da produção da cachaça. Existem outras. Então, segunda-feira de tarde, nós estaremos falando disso em 2 mesas. Então, tem 3 mesas interessantes aí na segunda tarde, para quem tiver à disposição, ou pode assistir depois, né? Sim, sim. Acompanha a programação. Abril é o mês da dança, então vai ter muita coisa por aí e com interlocução de várias falas diferentes aí da cultura. Olha, o Claudinho também mandou aqui uma outra dica, que na terça tem live de resistência indígena no canal YouTube do deputado Wilton Coelho, terça às 19 horas, massa. Bem legal também essa programação. E eu queria trazer uma dica aqui também, viu? Estão abertas as inscrições para especialização em Política e Gestão Cultural do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, o Secult, da UFRB. É um curso de especialização gratuito, educação pública, gratuita, de qualidade, socialmente reverenciada, referenciada, mas também reverenciada, as 2 coisas, inclusiva, né? Então tem um edital. Este ano, por estarmos no contexto da pandemia, boa parte das aulas vai ser remota. Nós estamos com algumas atividades lá no final, caso a pandemia permita, em Santa Amaro, mas a gente vai ter que fazer num contexto ainda de ensino remoto. Mas eu sugiro que quem conhece, quem queira saber um pouco mais, acesse o nosso edital, está no site da UFRB, no site do Secult, ou pode procurar aqui também no meu post, aí tem um link. E mandem para outras pessoas que vocês acham que tem uma graduação, por exemplo, em outra área e está atuando na área de política e gestão cultural, tem interesse em conhecer um pouco mais. A primeira turma dessa especialização foi incrível, incrível. Porque nós conseguimos juntar, Júlia, pessoas assim, da área, né? Tipo, gente de teatro, gente de dança, gente de música, gente das culturas tradicionais. Então, por exemplo, Pai Pote de Santa Amaro foi aluno dessa primeira Pai Pote turma. Maravilhoso, grande figura, grande figura. Anne Manuela maravilhosa, né? Neta de Dona Dalva, doutora do samba lá de Santa Olha Amaro. aí. Então, assim, era uma turma que eu dei muitas aulas para eles e eu adorava estar com eles, porque a gente trocava muito, muito mesmo. Então, eu tenho certeza que
E o Recôncavo sempre fazendo a gente se alimentar dessa fonte aí, fundamento dessa troca. Pois é, aqui nos comentários também tem outros eventos, olha só. Hugo, querido, está dizendo, vamos fazer uma oficina sobre a produção da cachaça no próximo final de semana, no projeto Ponto Alimento da Alma, @projeto Ponto Alimento da Alma. Gayle falou também o Pastel de Belém, tem outras IGs, cachaça como patrimônio cultural brasileiro. O Enecult está com submissão dos artigos e mesas coordenadas até o dia 2 de maio. Até o dia da... Vamos correr para fazer esses artigos, essas mesas. Olha, Maria, tá lembrando aqui, também estava na turma. Maria também tinha um perfil dessa turma que era muito bacana, que eram egressos do Bicult, que são do Recôncavo, que conhecem a história do Recôncavo e que fizeram especialização e agora estão aí para o mundo. Então, Maria, por exemplo, estava lá nessa turma. Estará conosco aqui em breve, viu, dona Maria? Estou esperando. Vale lembrar que essa especialização é importante, que é muito raro ter especializações em cultura, em produção cultural no Brasil, né, em gestão cultural. Então, é uma grande oportunidade, quanto mais no deslocamento do polo de conhecimento, que é no Recôncavo, né? Isso em Santo Amaro. Então, essa especialização é bem revolucionária no que diz respeito a isso, a resistência da cultura. Falando em resistência, nosso reforço e apoio à prefeita de Cachoeira, já que esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Recôncavo. A gente está aqui pela fala dela, como mulher preta, e pela resistência e nosso apoio da universidade por ela, né? Que ela consiga seguir esse mandato com inabalável, a integridade física dela seja preservada. Maravilha. A gente falou disso no início do programa e vamos terminar esse programa dizendo isso. Força, estamos juntas, não vamos deixar que nos abalem. Nossa ocupação política vai continuar, vai permanecer, vai aumentar. Marielle virou semente, né? E esse tipo de ataque não nos afeta mais, quer dizer, nos afeta. A gente precisa trabalhar por respeito a essas mulheres que estão na política, mas não nos abala no sentido de nos de nos fazer desistir. Nós não vamos desistir, né? Então, sim, que esse tipo de ataque, né, constante, o pessoal está falando aqui, físico e mental, que ele mude, que as autoridades entendam a necessidade de botar isso na pauta prioritária, que isso que está acontecendo com ela vire, a partir de agora, um marco para a gente discutir isso antes que outras mulheres políticas percam suas vidas e sofram com esse tipo de ataque. Força as mulheres na gestão pública e da política. Resistiremos. Força. Leila, dá uma olhadinha. A especialização é gratuita, viu? Não paga, não. É uma especialização com formato mais voltado, não é um mestrado acadêmico e tal, é uma especialização e é gratuita. Então, vale a pena. Fechou? Vamos terminar? Fechou, fechou. Tá tão bombado esse sábado que tá dando vontade de continuar, né? A gente pode já vai estar dando meio-dia. Vamos lá, pessoal. Acompanha os próximos programas de inovação aí. Vai ser super divertido, vai ser ótimo pra gente. Obrigada, Dani. Júlia, parabéns pela abertura do seu bloco. Esse bloco tem a curadoria de Júlia. Né? O programa Que Jeito é feito por Júlia Salgado, Kátia Costa, Raquel Cury, Gleice Canedo. E os blocos, e eu, Daniele Canedo, e os blocos, eles têm curadoria, alguma pessoa que está à frente. Júlia está à frente desse bloco, né? Nessa equipe. Então foi muito bacana. Parabéns aí. Vamos Obrigada, juntos. Parabéns para nós. Até. Axé, gente. Boa semana, bom final de semana. Tchau. Obrigada pelo engajamento, ficamos felizes. Hoje foi lindo. Hoje estourou, hoje foi bombado. Me dá vontade de beijão. Não, beijão. Vai ter que desligar. Tchau, gente. Um beijo grande.